Alô, Butina, tudo beleza, moçada? Olha só, nesse vídeo eu vou falar para vocês o que é preciso para ser um RTV. Eu vou falar em 3 pontos, tá? Lógico que tem muitas informações, tem muito mais coisa que a gente precisa, mas eu vou falar um apanhado geral, colocando o que é básico, o que é intermediário e o que seria mais avançado, mostrando o porquê disso também. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu quero te pedir a gentileza de se inscrever no canal e dar um like. Faz muita diferença pra gente continuar produzindo conteúdos de qualidade pro agro comercial. Então bora lá entender esses pontos importantes para você se tornar um futuro RTV. Beleza, o que é o básico? Pessoal, às vezes o óbvio deve ser dito. Então, por mais que possa parecer muito simples para algum, eu preciso falar isso porque tem pessoas que vivem perguntando questões que podem parecer muito simples, mas são importantes para ter um conhecimento sobre o nosso caminho dentro da área comercial do agro, pensando em ser um representante técnico de vendas ou um RC, né, um representante comercial. Primeiro ponto, é praticamente obrigatório você ter o diploma em agronomia. Eu digo praticamente porque eu já vi alguns exemplos muito raros de profissionais que não são agrônomos, mas que conseguem atuar no cargo. Mas no geral, basicamente 99% dos casos você vai precisar ser engenheiro agrônomo, até porque é um representante técnico. Então você precisa saber técnicas agronômicas para poder fazer a recomendação e poder representar uma empresa. Um outro quesito importantíssimo é ter uma CNH. Então se você ainda não tem a carteira de habilitação nacional, se ainda não tem carteira de motorista, corre atrás disso, estuda, faz o treinamento, tira a sua carteira, porque é praticamente impossível você trabalhar como representante sem ter uma carteira. Você vai ter que se deslocar para encontrar clientes, para reuniões, para treinamentos. E querendo ou não, a gente até brinca com alguns colegas aí que dependendo da região que você tiver no Brasil, você praticamente vai virar caminhoneiro de tabela, de tanto que você vai dirigir. Então assim, eu que já estou há muitos anos no agro, eu acho que a quilometragem que eu tenho, ela não é uma quilometragem de pessoas normais que trabalham numa cidade. É uma quilometragem que está mais parecida com um caminhoneiro mesmo. E isso acaba sendo um item obrigatório porque justamente faz parte das suas atribuições. E ainda nos pontos básicos, e eu digo básico porque muitas vezes é assim, a gente comenta, inclusive no AgroStart, que é o nosso curso para iniciantes, a gente fala muito disso, que as técnicas, o seu preparo, os seus diplomas, eles te dão os conhecimentos necessários, vamos dizer assim, que são tangíveis, mas existem habilidades que são fundamentais para você continuar, que são soft skills, né? Habilidades, vamos dizer assim, leves, entre aspas, que são coisas que vêm do seu jeitão, do seu modo de operar. E que, querendo ou não, a princípio parecem ser coisas que você não consegue mudar, mas se você for uma pessoa dedicada, uma pessoa que está correndo atrás, dá para você reprogramar a sua cabeça para realmente buscar uma mudança de mentalidade. E o que eu quero dizer com isso? Que para ser RTV, sendo muito sincero com vocês, é básico você ter resiliência, você aguentar muita porrada, aguentar muito não, aguentar passar pelo desafio. E isso eu coloco numa modulação entre pessoas que têm uma facilidade muito grande de aguentar desafio, talvez elas tenham que tomar cuidado, por quê? Porque pode ser que a hora que o tombo vier é muito alto, enquanto tem pessoas que vão ter uma resiliência grande porque vão tomar tantos tombos pequenos e vão sofrer tanto com aquilo, que vão criando couro, criando casca. E aí, nesse sentido, no básico, colocando 3 pontos apenas, eu vejo que resiliência é algo fundamental para qualquer profissional que quer trabalhar na área comercial, tanto do agro como em qualquer outra área, vamos dizer assim, do mercado. Agora vamos partir para os pontos, vamos dizer, intermediários, que são treináveis e são muito importantes para você. Um primeiro ponto que eu coloco aqui na partida de tudo é você aprender a negociar e vender. Porque você vai ter que saber negociar a sua, vamos dizer, pessoa na hora de passar numa entrevista. Você vai ter que aprender a vender produtos, serviços, mensagens, ideias. Então tudo isso está conectado à sua capacidade de negociar e vender, que pode começar básica, mas que vai ter que ir passando para um nível intermediário e caminhando para o avançado. Com certeza esse é um tipo de conhecimento e de habilidade que você deve buscar no seu dia a dia desenvolver, porque dentro da faculdade você não vai aprender isso, e são conceitos que às vezes para o agrônomo passa batido na maior parte da sua formação. E para você entrar como representante e também caminhar nessa jornada dentro da área comercial do agro, você vai ter que realmente aprender fundo a trabalhar com negociações e vendas. E conectado a negociações e vendas, não tem como separar, você vai ter que aprender a se comunicar, você vai ter que ter um domínio e um certo conhecimento técnico também, técnica de negociações e vendas, você vai ter que ter técnica também para abordar e para apresentar os seus conceitos. Justamente porque no começo é normal da pessoa ir meio que tropeçando, mas se você quer realmente se destacar na área, se você quer realmente fazer um trabalho diferenciado, é muito importante, olhando para esse nível já intermediário, para você ser um RTV pleno e buscar ser sênior, você desenvolver a habilidade de comunicação. Saber apresentar um dia de campo, falar em uma reunião, saber se comportar, saber abordar um cliente, saber abordar um colega, saber abordar um gestor. Tudo isso vai fazer parte do pacote
pacote intermediário, vamos dizer assim, de habilidades que um RTV ou que um RC tem que ter. Quando você olha para esse cenário como um todo, eu sei negociar e vender, Giovanni. Agora eu já estou sabendo abordar, apresentar, eu já estou sabendo comunicar. É fundamental para você realmente romper a transição e ir para um próximo nível de jogo, você saber se planejar. Porque você vai ter que fazer relatórios, você vai ter que entregar informações, construir uma inteligência a partir de dados, ou seja, você vai ter que pegar certos dados do mercado, transformar eles em informação, fazer a leitura daquilo e produzir uma inteligência para passar para sua empresa pedindo apoio, pedindo suporte, ou para fazer ações no mercado que gerem resultados positivos e te aproximem de sua meta. E aí a gente conecta com o outro ponto que é fundamental. Você tem que ser um bom executor. O RTV e o RC, eles não são as pessoas que inventam a roda, assim como o assistente técnico também não é. Nós ainda estamos nos cargos de execução. Então a grande função nossa é pegar a estratégia da empresa e executar ela no mercado com maestria, para buscar entregar, vamos dizer assim, o estado da arte dentro do que você está buscando, competir no mercado com concorrentes e capturando oportunidades que podem fazer você realmente se destacar dentro da sua área. E essa execução está realmente muito amarrada a todo esse pacote de habilidades que a gente já falou até agora. Se você for uma pessoa que carrega tudo muito na mão, vamos dizer assim, puxa a carroça realmente no braço, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Tem como fazer? Tem, mas vai gastar uma energia gigantesca. Se você consegue mesclar, puxar pelo braço, fazer força, ser uma pessoa dedicada, acordar cedo, correr atrás, com planejamento, a coisa já acontece de forma mais fluida. Por quê? Porque com planejamento, às vezes, a alavanca que você utiliza para gerar seus resultados potencializa eles em muitas vezes. Mas também não adianta ser só o cara da caneta do PowerPoint. Se você só planeja e não executa, logo não vão ter resultados. Então existe um cuidado aí, um cuidado para aquelas pessoas que são muito na correria, querem sair fazendo e não planejam, e aquelas pessoas que só planejam e não executam. O grande segredo é para os dois lados, você chegar mais perto de um equilíbrio entre planejamento e execução para poder ser assertivo nas suas entregas. E isso ainda estou dizendo que está no intermediário, porque realmente, a partir do ponto que você passou ali 1, 2, no máximo 3 anos na função, você já tem que estar começando a entregar resultados diferentes e ter essas habilidades em dia para poder fazer um serviço que realmente faça jus à sua vontade de crescer como profissional. Existem profissionais, Giovanni, que não fazem isso. Tudo bem, mas esses aí logo vão ser cortados, vão ter que ficar pulando de galho em galho, ou mesmo não tem muita vontade de trabalhar. Já é difícil se você correr atrás de habilidades, se você correr atrás de desenvolvimento. Agora, se você não fizer isso, é mais complicado ainda. Tem profissionais que fazem isso, às vezes o cara fica amarrado só em relacionamento. Tudo que eu faço é negociar na base da amizade. E isso complica, porque aí você só vai estar jogando um jogo de relacionamento. E a partir do ponto que entrar um profissional na região que tem a capacidade de carisma, de conexão, para jogar o jogo do relacionamento, somado ao jogo técnico, ao jogo de habilidades, ao jogo profissional e entregar realmente uma capacidade de produção maior para os clientes, você vai ficar fora. Então aquele que fica só no relacionamento, ele vai falar que é leilão, vai falar que é preço, vai arrumar um monte de muleta e desculpa. E não vai progredir. Agora indo para um ponto que eu vou chamar de avançado, mas dá para fazer uma mesclagem, vamos dizer que é um degradê. O primeiro deles, eu diria que seria a capacidade de falar uma língua estrangeira. Por quê? Porque quando você entrar para RTV, para representante, para RC, você não vai falar com ninguém em inglês, por exemplo. Só que se você quer ir para cargos mais altos, a língua estrangeira vai começar a ser uma exigência até se tornar um diferencial. E hoje, inglês praticamente é carne de pescoço. É algo básico. Se você não sabe se comunicar em inglês, não sabe ler inglês, não sabe até mesmo falar inglês, tem muitos profissionais que não sabem, tá? Mas se você se dedica, se você busca uma forma de se aperfeiçoar na língua estrangeira, vai ser um diferencial. Mas é um diferencial frente a quem não tem, ou seja, no fim das contas você está empatado com aquelas pessoas que estão competindo pelas mesmas vagas. Agora, se de repente você sabe um mandarim, aí você já mudou de nível, você realmente foi para um negócio avançado e provavelmente você vai conseguir navegar em outro segmento, em outra área, em outro perfil de cargo e de oportunidade. E essa questão do avançado, olhando para um degradê, e aí eu coloco aqui um ponto importante que é o tal do network, a sua capacidade de ter inteligência social, ela é fundamental. Vai desde o básico até o avançado, mas eu coloquei ela aqui nesse ponto avançado, justamente pensando que você consegue sobreviver sem uma inteligência social avançada, sem ter grandes networks. Você consegue subir e chegar num cargo de RTV ou RC. Porém, para você realmente ter uma segurança maior, olhar para esse jogo como um jogo que vai te posicionar tanto com informações estratégicas, o que está acontecendo no mercado, como se proteger, como avançar, o network vai fazer toda a diferença. As oportunidades vão se abrir pelo network também. Então, eu coloco ele no avançado porque você tem que se preocupar desde o básico e construindo esse network, mas olhar para ele como uma coisa de investimento futuro, que vai realmente abrir portas e poder mudar a sua vida e realmente destacar a sua carreira em um crescimento vertical, por exemplo. E aí, chegando a um último nível,
nível, lembrando que tem muita coisa pra gente entender, por isso que a gente tem que ver muito conteúdo, tá sempre se atualizando, sempre buscando por mais informações. Eu coloco um ponto aqui que seria a evolução da resiliência que eu falei lá no começo, do base, que é um conceito que é muito interessante de um livro do autor chamado Nassim Taleb, chamado O Antifrágil. O que é o antifrágil? Vamos lá, vamos voltar lá no começo. O que é o frágil? O frágil é algo que se quebra muito fácil. O que é o resistente? É algo que para se quebrar exige uma força muito grande. O que é o maleável? É aquilo que dobra, que consegue tirar a energia fora e esquivar de uma possível quebra. O que é o resiliente, que é o que eu falei para vocês no base? É aquela capacidade, por exemplo, que a mola tem de receber grande pressão e depois voltar ao seu estado original. Então você precisa conseguir absorver toda a pressão de mercado, todo o estresse do dia a dia e voltar ao seu estado original, vamos dizer assim, para poder seguir com sua vida. Mas quando a gente olha para o avançado, a gente fala de antifrágil, o que significa isso? Significa você ter a capacidade de apanhar e crescer com isso. É igual massa de pão, quanto mais bate, mais cresce. E para o avançado isso é fundamental, porque quando você subir para cargos maiores, os desafios vão ser maiores e você vai ter que trabalhar mais do que como um amortecedor. Seria o exemplo que a mola do carro é o amortecedor. O RTV faz o trabalho de amortecedor entre alguns conceitos, ideias e estratégias da empresa para o mercado e para os clientes. Ele faz essa conversão de pressão. Ele nem traz toda a pressão da empresa para o cliente, nem traz toda a pressão do mercado para a empresa. Ele faz essa absorção com resiliência. Quando você quer partir para um jogo avançado, aí você tem que ser antifrágil, você tem que apanhar dos dois lados, trazer estratégia e se desenvolver e crescer com isso para realmente conseguir um cargo de gerência, de direção, enfim, e ir para um outro horizonte de entrega. Porque nesse caso eu estou dizendo um RTV que realmente já está no limite da sua capacidade e buscando talvez um desafio superior e algo mais avançado. Se você gostou do assunto desse vídeo, quer se aprofundar mais nele, eu tenho uma aula gratuita onde eu explico isso de forma mais completa. Para assistir, basta você tocar no card que está aparecendo aqui na tela ou no link da descrição do vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar demais desse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que tenha sido um conteúdo de valor para você no agrocomercial. Eu vejo que não existe algo muito parecido no mercado e é um conteúdo que eu faço de coração justamente porque eu entendo que é necessário para quem está começando e para quem já está no meio do caminho. E eu peço novamente para vocês continuarem apoiando o canal, seguindo a gente, compartilhando e dando esse apoio. Fiquem todos com Deus, grande abraço e tchau, obrigado!